Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar com matemática e língua portuguesa. Fique atento às explicações para fazer as atividades. Depois faça as atividades e envie uma foto para a sua professora. Olá, crianças! Nós iremos começar com a nossa atividade de língua portuguesa com a bruxa. Então, nós vamos trabalhar com a história em quadrinhos sobre a vassoura, né? Então, olha lá. É uma história em quadrinhos, né? Não pode ser considerada uma tirinha, porque uma tirinha são 3 quadrinhos, né? Então, vamos ler. A vassoura. A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças de seu equipamento. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Como preparar sua vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos, enfie um cabo de vassoura no feixe, bata numa superfície dura, prenda com pregos. Como voar em sua vassoura? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. Olha lá a utilidade que ela tem agora. Então, vamos lá. É uma história em quadrinhos, né? Que vai me trazer um manual de como utilizar a vassoura, né? Pela bruxa. E vocês têm 3 perguntinhas para estar respondendo sobre o texto. A primeira, no texto, uma passagem engraçada é... O que é engraçado? Dessas quatro afirmações, tem uma que ela me traz um fato engraçado. Amarre um feixe de ramos secos. Será que tem alguma... Será que é engraçado? A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Bata numa superfície dura. Enfie o cabo da vassoura no feixe. Para eu ver se é uma passagem engraçada, eu tenho que analisar tanto a frase quanto o desenho. Por quê? A minha história em quadrinhos, ela não é só um texto, né? Ele é constituído por texto e imagem, né? Então, para que eu consiga identificar, eu tenho que aliar os dois, aquilo que está escrito com a imagem apresentada. Então, vocês vão ter que analisar essas 4 frases e ver qual que é aí que o desenho e a frase juntos me passam uma sensação de algo engraçado. Número 2. No trecho, caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades, né? Essas outras utilidades, quais seriam? A altura do voo, a bengala da bruxa, a bruxa machucada ou a vassoura mágica? Qual é essa nova utilidade que ela pode ter? Então, vocês vão olhar ali a imagem, mais o trechinho, né? E vão me dizer que outra utilidade essa vassoura pode ser utilizada. E a número 3, o texto como um todo agora. Na primeira questão, a gente pede uma passagem que tenha um sentido engraçado. Já na terceira, eu quero saber do texto como um todo. Por que eles divertiram esse texto? Porque ele apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa. Ele é engraçado porque ele é divertido, porque ele dá instruções sobre como fabricar uma vassoura. Ele é divertido porque ensina como uma bruxa deve limpar a casa. Ou ele é divertido porque ele trata de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão. Então, vocês vão me dizer por que ele é mais divertido. O que traz, né? A diversão dele. Nossa segunda atividade ela é de matemática. E nós vamos trabalhar com um alienígena, né? Nosso Stitch aqui, que é um alienígena para nos ajudar. Então, vocês têm aqui um alienígena, né? Esse alienígena aqui. E eles têm que chegar lá na nave-mãe. Só que para chegar na nave-mãe, nós temos que resolver algumas multiplicações para descobrir o caminho, né? Então, olha lá. A primeira, 38 vezes 5. A professora montou aqui, 38 vezes 5. Se é uma multiplicação, eu tenho, né, o meu fator pelo meu multiplicador, né? Para eu achar o meu resultado. Como eu estou multiplicando por 5, eu vou precisar da tabuada do 5. Então, olha lá, a professora vai trazer.
para cá aqui. Muito bem. Eu começo sempre multiplicando a minha unidade. Nesse caso, a minha unidade é o 8. Então, eu vou fazer 5 vezes o 8. Então, vou lá na minha tabuada. Procuro lá. 5 vezes 8 é igual a 40. Então, como eu vou colocar o 40 aqui na minha conta? Eu vou colocar o meu zero, que é a unidade do 40, debaixo da unidade. E o meu 4, ele vai lá para a dezena. Por quê? Quando eu separo aqui o meu 40, o zero é unidade e o 4 ele é uma dezena. Então, ele vai para a casa da dezena, né? Ele vai para uma casa da frente. Então, agora eu vou multiplicar o meu 5 vezes 3. Então, eu vou lá e olho. 5 vezes 3 igual a 15. Mas, eu não tenho só 5 vezes 3. Eu tenho esse 4 aqui que eu também tenho que utilizar. Então, eu vou fazer como essa conta? Eu multiplico os 5 vezes 3, que vai me dar igual a 15, né? 5 vezes 3, que é 15. E vou somar o 4 que eu já havia multiplicado, né? Ele já foi multiplicado, então não multiplico ele de novo, eu somente somo ele no final. Então, 15 mais 4 é igual a 19. Novamente, né? Como eu estou multiplicando uma dezena, então o meu 9 aqui, ele tem que ir para a dezena. Esse meu 1 aqui, né? Ele não posso pôr ele aqui na dezena, porque eu já tenho 9. Então, ele vai lá para a minha centena. Como eu não tenho ninguém para multiplicar na centena, eu vou somente somar ele, né? Porque aqui seria 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. Mais o 1 que foi lá para a centena, 190. Então, eu vou lá na minha tabelinha lá e vou pintar o 190. E eu vou fazendo todas essas operações para encontrar o caminho do alienígena até a nave-mãe dele, ok? Vocês podem pegar lá no caderno de matemática uma página dele para fazer essas contas, ok? Aí vocês fazem as contas lá e vão marcando aqui os resultados. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora. Bons estudos para vocês e não se esqueçam de enviar a foto da atividade, tá bom? E daí, semana que vem, na segunda-feira, nós nos encontramos lá no Meet às 9 horas da manhã para a gente estar conversando um pouquinho, tá bom? Tchauzinho!